Olá, tudo bem? Tem uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus de hoje se encontra no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo 13 ao 15. E diz assim a palavra do Senhor: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A palavra de hoje ela vem nos falar sobre relacionamento. Jesus ele chamou para si aqueles que ele quis e eles vieram a ele. E ele separou 12. Ele nomeou 12. Foram os 12 discípulos para que fosse pregar, para que fosse evangelizar, para que fosse curar, para que fosse expulsar demônios, para que fosse anunciar suas boas novas e dar exemplo de como ser um verdadeiro cristão. Muitos teve falhas, assim como eu e você, eram homens falhos, pecadores, mas obedeceram ao Senhor e viveram uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida onde o Senhor trabalhou muito através da vida deles. Menos um, Judas, né? Judas, a gente sabe como que foi a vida dele. Judas foi o que traiu a Jesus. Judas era ladrão e teve a oportunidade de ser mudado, de servir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, e mesmo assim ele não, mesmo vivendo com Jesus, caminhando com Jesus, Judas ele não aprendeu, ele não quis aprender a ser como os outros discípulos, a seguir, a ser um imitador de Cristo, um embaixador de Cristo, a ser um exemplo para todos aqueles que viviam afastados da presença do Senhor, aqueles que precisavam um pouco de Deus, que os discípulos levavam lá pregando a sua palavra. Aqueles que estavam doentes, os discípulos iam lá e curavam, eles expulsavam demônios, e assim era uma vida dos discípulos, aqueles que o Senhor escolheu. E o Senhor ele está falando comigo e com você nessa manhã, meu irmão. Ele quer nos trazer para perto dele, ele está nos chamando para si. Nós somos aqueles que ele quer e aquele que ele quis livrar lá do mundo. Quando a gente estava lá no mundo, o Senhor já nos escolheu lá. Quando a gente vivia na multidão do mundo do pecado, fazendo tudo aquilo totalmente que ia contra as leis de Cristo, contra os seus mandamentos, ele foi lá no meio dos pecadores e resgatou a mim e resgatou a você. Porque se você está assistindo esse vídeo hoje, meu irmão, é porque o Senhor te escolheu e ele quer fazer de você um discípulo. Mas basta você deixar o que ele faz, obedecer e seguir os seus mandamentos. O Senhor ele nos chama nessa manhã, o Senhor nos chama nessa manhã para que nós venhamos fazer o que ele pede: pregar, curar, levar uma palavra, expulsar demônio. Ele quer te dar o poder, ele quer te dar a unção. Você precisa estar preparado. Você está preparado? Você está preparado, meu irmão? Judas viveu com Jesus e não estava preparado. Judas era um dos 12. E você? Você está preparado? Você está preparado para receber a unção? Está preparado para receber o poder da cura? Está preparado para receber o poder de expulsar demônio? O Senhor, o Espírito Santo dele já mora dentro de você. Ele quer fazer morada dentro de você. Mas o único que pode deixar ele entrar é você. O Senhor, ele não é intruso. Ele bate, bate, bate. Se você ouvir e abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Ele quer morar dentro de você, meu irmão. Então abre o seu coração, deixa Jesus entrar. Ele quer fazer uma obra, ele quer te dar o poder, ele quer te dar o Espírito Santo, ele quer te dar a unção, ele quer te dar a glória dele, para que você possa glorificar o nome dele, honrar o nome dele em tudo que fizeres. A palavra de Deus também nos diz aqui, em Mateus 10:1. Mateus 10:1, a palavra de Deus nos diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O Senhor ele quer fazer comigo e com você nessa manhã. Ouça a voz do Senhor hoje, ouça o que o Senhor está falando com você hoje. Ele quer te usar para expulsar demônio, para curar. Ele quer que você seja discípulo. O Senhor quer te fazer discípulo dele, meu irmão. Ele nos chama no meio de muitos. A palavra não diz que ele chamou aqueles que ele quis. Então ele está chamando você nessa manhã. Ele te quer. Ele quer você para ele. Ele quer que você trabalhe para ele. Ele quer que você cumpra os seus mandamentos. Ele quer que você obedeça. Relacionamento. Andar, viver
obedecer, né? Então, você quer ter um relacionamento sadio com Cristo? Obedeça. Você quer ter um relacionamento sadio com Cristo? Ande com Ele. Você quer ter um relacionamento sadio com Cristo? Viva com Ele. Viva para Ele. Pregue o seu evangelho. Anuncie. Não fique tímido, não tenha vergonha. Anuncie o evangelho do Senhor. Os discípulos saíram pelo mundo pregando e anunciando o seu evangelho, o evangelho de Cristo, as palavras do Senhor, curando, libertando. Pedro, a palavra diz que Pedro, até a sombra de Pedro curava. Então, meu irmão, seja como os discípulos, busque, seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Jesus, seja um imitador de Jesus, siga os seus passos quando ele estava aqui na terra, viva assim como ele viveu e vai lá fazer o que o Senhor tem te mandado. Nosso dever é obedecer os mandamentos de Deus e temer a Ele. Então, meus irmãos, obedeça aquilo que o Senhor tem te chamado. Ele fala aqui, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder. O Senhor, Ele quer te dar o poder, meu irmão, Ele quer te dar o poder para você fazer maravilhas. Ele quer te dar o poder para, quando você colocar a mão na cabeça de um enfermo, que você orar, a doença sair, ou ele ser curado, o doente ser curado. O Senhor, Ele quer te dar o poder para expulsar os demônios. O Senhor, Ele quer te dar o poder para levar o evangelho. Ele quer te dar a unção, Ele quer te dar um espírito de ousadia, meu irmão, mas isso só depende de mim e de você. O Senhor, Ele está falando nesta manhã, Ele quer nos usar. Em Lucas 9, 6, a palavra do Senhor nos diz: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Vocês estão vendo, meu irmão? Eles obedeceram. Jesus chamou eles lá no monte, separou 12, deu o poder para que eles fossem curar, expulsar demônios, e os que creram nele, os que obedeceram ele, os que foram fiéis a ele, saíram e percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Meu irmão, Jesus é lindo. Ele quer fazer comigo e com você nessa manhã. Ele quer transformar o nosso coração, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer pegar nós, Ele quer torcer para tirar tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que não convém com a santidade dele, para que nós ficamos limpos, secos, para receber tudo aquilo que Ele tem para nós, para que nós façamos igual aos discípulos, para que nós sejamos iguais aos discípulos, para que nós vivamos iguais os discípulos viveram, obedecendo a Deus e seguindo a sua voz, ouvindo a sua voz. O Senhor, Ele não nos escolheu apenas para ouvir. Muitos de nós estamos na igreja lá só para ouvir. O Senhor fala, o Senhor entrega profecia, o Senhor usa o pastor, o Senhor usa a irmã do ciclo de oração, o Senhor usa um louvor, o Senhor usa até uma frase noitidó para falar com você, meu irmão, para te encorajar, para tu fazer a obra dele, para tu fazer o teu chamado, para tu exercer o teu ministério. E o que a gente faz? Corre, desobedece. E o Senhor, Ele só quer obediência, meu irmão. O Senhor só quer obediência. O Senhor, Ele quer que nós obedeça. O Senhor quer que nós o sigamos, assim como os discípulos falou: sigam-me. E eles seguiram. Pedro largou tudo lá e seguiu a Jesus. E mesmo assim, Pedro ainda tentou voltar a ser o que era. E Jesus voltou lá, fez, depois de uma noite toda ele pescando, ele não conseguiu pescar nada. Jesus falou: joga do outro lado, só para mostrar que as coisas acontecem quando a gente obedece a Deus. Quando a gente desobedece a Deus, nada acontece. Quando a gente desobedece a Deus, tudo é frustrado, tudo é frustração. Você pode passar a noite toda tentando, fazendo, brigando, mas não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque está fazendo da tua vontade, não está obedecendo a voz do Senhor. Jesus falou que Pedro seria um pescador de homens. E Pedro voltou a tentar pescar peixes. Meu irmão, obediência. Obediência é a chave para você viver o seu ministério. Obediência é a chave para que você venha viver aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Obediência é a chave, é o alicerce que o Senhor precisa que você esteja estruturado para Ele poder entrar na tua vida e te entregar nas tuas mãos tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, o que Ele quer que você faça. Então vai lá, meu irmão,
prega a palavra do Senhor, sai por aí, ora, prega, anuncia o evangelho. O Senhor ele vai te dar o poder, ele vai te dar a unção, ele vai te dar o Espírito Santo dele, o Espírito Santo dele quer habitar dentro de você. Mas para isso você precisa abrir seu coração e obedecer, ouvir e obedecer. Não adianta só ouvir, porque a gente vai ouvir, a gente só tá ouvindo, né? Entra aqui, sai aqui, não é? Então para escutar a voz do Senhor, escuta a voz do Senhor, escuta aquilo que Ele está te falando, obedece, segue os seus mandamentos, segue o que a palavra nos diz, o que a palavra nos ordena, obedece às leis e os estatutos de Cristo, os estatutos de Deus, a palavra que está aqui, meu irmão, porque o Senhor Ele quer te usar, Ele vai fazer maravilhas através da tua vida, e é isso que Ele quer nos dizer para mim e para você nessa manhã, meu irmão, que Ele quer obediência. Irmão, obedece, porque se o Senhor mandou, vai. Se Ele te escolheu, Ele vai te usar. Se Ele te deu a unção, use-a. Use a unção que o Senhor colocou na tua vida. Se Ele te ordenou, obedeça. Sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas na tua vida. Então se Ele está te ordenando, vai firme. Confia no Senhor, acredita e obedece. Porque Ele vai fazer maravilhas através da tua e da minha vida. Mas a partir do momento que nós aprendemos a ouvir e obedecer. Não só ouvir, mas ouvir, obedecer e seguir aquilo que o Senhor tem mandado. Assim foram os discípulos, eles fizeram isso. E você viu o que aconteceu com o que não fez? Ele traiu a Jesus e ele mesmo tirou a própria vida. Final triste, triste fim, mas é assim mesmo. Aqueles que desobedecem, aqueles que decidem viver por seus próprios caminhos, o final é triste, meu irmão. Então obedece o Senhor, faz como João, como Pedro, como Paulo, obedece a Jesus, obedece os seus mandamentos, segue a palavra do Senhor. É isso que Ele tem para mim e para você nessa palavra, meu irmão. Nessa manhã o Senhor quer obediência. Então seja obediente ao Senhor. Eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, nessa manhã que o Senhor venha nos abençoar com um espírito de obediência, Pai. Que o Senhor possa colocar no nosso coração as suas palavras, mas também o desejo de obedecer. Pai, não venha deixar que nós venhamos para a tua casa, que nós participamos de culto, que nós ouvirmos a tua voz apenas para ouvir, apenas para deixar que entre por um ouvido e saia por outro, porque não é isso que o Senhor tem para nós, Senhor. Então, Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, Senhor, entra dentro dele, faz uma limpeza, tira tudo que não convém com a tua santidade, coloca dentro dele um espírito de ousadia, Senhor, coloca dentro de nós, Pai, obediência, para que nós possamos obedecer, sair por aí, Pai, pregar o teu evangelho, anunciar o teu evangelho, curar, profetizar, expulsar demônios, Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos escolheu. A palavra diz que o Senhor chamou os que o Senhor quis. E se eu e os meus irmãos que estão aqui, Pai, nessa manhã, estamos aqui, foi porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos livrou, o Senhor nos separou do mundo do pecado, para que nós viéssemos fazer a diferença, para que nós venhamos fazer a tua vontade. Então, Pai, nos abençoa nessa manhã. Dai-nos um espírito de obediência, coloca dentro de nós o desejo de obedecer às tuas palavras, às tuas leis e os teus mandamentos. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, e eu já te agradeço no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, espero que o Senhor tenha falado no coração de cada um de vocês, que o Senhor os conceda um dia lindo, debaixo das suas bênçãos, debaixo das suas asas, da sua proteção, e que a obediência venha a ser algo primordial na minha e na tua vida, meu irmão. É isso que eu queria deixar para vocês essa manhã. O Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com vocês. Que Jesus os abençoe, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Bom dia.